Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Kanata no Astra e seu episódio de número 10. Um episódio que eu devo ser honesto com vocês, eu gostei e muito. Ele foi muito bom pelo fato de que ele nos revelou o assassino, finalmente a gente teve a informação disso. A gente teve início de romance, o casal que a gente mais queria, mais esperava. Então finalmente começou a andar esse casal, eu gostei muito disso. E a gente viu a informação, a ligação, digamos que de Kanata, Ares, os outros com a Terra. Finalmente nos foi revelado isso. É claro que a maioria dos mistérios já foram mostrados, mas sempre há aquele mistério ainda que pode ter para o próximo episódio. Afinal, a gente ainda não viu a real intenção do assassino, o porquê dele ter aceitado a missão. E isso a gente pode começar a pensar, mas a gente só vai saber semana que vem. Para todo caso, Kanata no Astra, impressionante como sempre, toda semana ele nos dá um episódio para criar uma hype. Então vamos falar do episódio 10, vou falar como foi, o que eu achei, o que eu gostei. Então, Kanata no Astra e seu episódio de número 10, mais conhecido como o assassino, finalmente foi revelado. E qual é a ligação de Kanata, Ares e toda a tripulação com a Terra? Mas então eu vou começar falando sobre o assassino, que eu acho que foi algo que você esperou muito tempo e queria saber sobre isso. E você deve estar falando tipo, Haru, eu não acredito que foi ele. E eu digo para você, meu querido jovem, ainda bem que foi ele. Pelo fato do que, quando é personagem que é muito felizinho, amigo de todo mundo, eles sempre escondem, digamos que a sua verdadeira personalidade. Isso é algo que a gente normalmente já está acostumado, principalmente se você já viu isso em outras obras. Então o fato seria ou Charles ou seria Ares, pois eles são os mais felizinhos, querem ser amigos de todo mundo. Então, na minha opinião, no começo do episódio, sendo bem honesto com vocês, eu tava muito desconfiado da Ares. Me desculpa, mas aquela conversinha que quero ser amiga de todo mundo não tava colando perto de mim, porque eu achava que ela tava querendo esconder uma verdadeira intenção. Ainda mais quando a Ares fala que era melhor eles mudarem o assunto, porque ela não estava gostando do ar da conversa, já estava ficando muito sombrio. Então, quando ela falou isso, eu fiquei muito de olho nela. Eu achei, caraca, será que é Ares mesmo? Tava dando muito a entender, mas vemos que isso é só a personalidade dela. Ela é uma personagem que é bem querida, alegre, amiga de todo mundo. E antes que você fale, poxa, por que você pensou isso dela, Haru? Eu quero logo reafirmar uma coisa. Ela é minha personagem favorita, é tipo a minha waifu da obra. Eu desconfiei dela, mas ela é minha waifu. Só quero deixar isso bem avisado pra vocês que também são fãs da Ares. Pra todo caso, a gente viu que não foi ela, ainda bem que não foi, pois pelo menos mostra que há pessoas que podem ser bem alegres, extrovertidas e meio bacas como a Ares. Então eu gostei muito dela, tipo, não ser a assassina. Pra todo caso, nosso querido traidor Charles finalmente foi descoberto. Foi uma maneira meio triste, mas eu realmente queria que fosse ele, pelo fato do que eu já havia suspeitado sobre ele logo quando começou as possibilidades da gente descobrir quem seria o assassino. E talvez muitas pessoas poderiam achar, Haru, o Uruger tem muito a cara de poderia ser o assassino. A Yufa também, quando ela era toda tímida. Então, eles eram aquelas possibilidades bem óbvias. Então, eu queria pensar tipo na possibilidade do personagem bem alegre. Então, o Charles sempre estava na minha suspeita, tanto que eu falei no vídeo. Eu não lembro qual vídeo de Kanata no Astra eu falei, mas eu lembro que eu havia conversado. Eu queria que fosse o Charles, por conta que deixa a obra muito melhor do que um personagem óbvio, como o Rugar. Então, eu gostei de ter visto que foi ele. Mas, já tendo falado sobre isso, vamos falar sobre as cênicas, como que ele foi descoberto. O fato do Kanata ter sido o capitão faz com que ele tenha responsabilidades e deveres. Não é à toa que ele ficou refletindo sobre o dia que eles foram sugados, digamos que pelo túnel de luz, ou melhor dizendo, pelo buraco de minhoca artificial que nos foi revelado. Então acontece que vemos que ele fica pensando e ele vai no quarto da Ares e conversa com ela. Tanto que é aí que surge, digamos que uma cena meio que de fanservice pra quem shippa o casal. Que foi uma cena fofinha, porque, tipo, a gente viu que ele fala que é rápido o que ele vai fazer lá, ele só quer falar com ela, e ela, tipo, fala, não fale dessa maneira, isso parecendo outra coisa. Então acontece que, após convencer, ele entra no quarto dela e digamos que a cena é cortada. Só que provavelmente nós descobrimos o que era. Ele pergunta para ela sobre aquele incidente daquele dia que eles foram sugados. Quando ela foi sugada, quem que foi a última pessoa que ela viu que seria sugada? E essa pessoa seria o Charles. E por que ele perguntou isso? Porque a última pessoa provavelmente é quem controla a esfera, ou seja, o Charles. Pois assim ele garante que todos foram sugados, ele viu isso, e aí ele pode entrar até calmo, digamos que no túnel de luz. Então foi isso já uma das suspeitas, digamos que uma das teorias para que ele pensasse mais ainda sobre o Charles. Mas a outra foi em definitivo, quando ele arma uma emboscada para o mesmo, digamos que no quinto planeta. Então o plano do Kanata foi muito inteligente, meus queridos, pelo fato de que, pensa comigo, ele foi ao ponto de enganar seu próprio inimigo, digamos que contando seu plano. Afinal, ele fez não só o
o Charles pensar como nós que estávamos assistindo a pensar que ele achava que era o Ruger o inimigo. E enquanto eu assistia, eu tava com aquela cara, ah não, Kanata, não tá na cara que é ele, deve ser outro. E acontece que realmente era outro, era o próprio Charles, mas ele fez com que o Charles entrasse num plano, digamos que de prender o Ruger, para com que eles conseguissem ver, digamos que aquela esfera, como eu posso dizer, aquele túnel do luz, um buraco artificial, para que eles pudessem prender o Charles, pois eles teriam visto que ele que invocou, digamos que, esse buraco. Pois o Ruger foi a isca, pois ele era, digamos que o assassino, e assim o Charles seria a isca no pensamento dele, que o Kanata havia falado. Então todos estavam apostos, pois todos sabiam dessa desconfiança do Kanata, por mais que não quisessem acreditar. Então acontece que o plano foi um sucesso, pois o Kanata fala para o Charles, a Furisha sumiu, temos que voltar. Então acontece que o Charles ficou meio que já percebendo a situação. Caraca, será que eu já me livro do Ruger agora e invento uma desculpa depois? Ou será que aviso e vamos juntos? Mas ele não pensava que o Ruger já estava com a arma apontada. E daí no pensamento dele, digamos que para sua própria segurança, talvez ele já invoca o buraco de minhoca. E aí que ele foi pego, pois o Kanata já na hora segura o braço dele e fala, solta esse dispositivo agora. E todos estão ali vendo a situação e pegam o verdadeiro traidor. Então foi um plano inteligente por conta de que provavelmente foi o Kanata que armou tudo isso, mas o Zack deve ter dado um suporte para ele, pois todos sabiam, principalmente o Ruger que foi a isca. Então acontece que o único que não sabia mesmo era o Charles, mas todos estavam ali apostos para ver isso com seus próprios olhos. Então foi legal pelo fato que daí começou, digamos que o diálogo entre eles. Mas já ressaltando, plano muito bem, muito inteligente. A gente viu que o Ruger já mostrou, a arma tá pronta para ser atirada. Ela nunca esteve, digamos que, quebrada. É melhor você falar a verdade. Então foi bem legal. Mas agora vamos falar da parte do diálogo, da conversa deles. Com a verdade revelada para todos, vemos que Charles se fala que ele não tem desculpas, que ele realmente aceitou essa missão, que ele iria matar a todos os clones junto de si mesmo. Ele aceitou essa missão. Então vemos que todos se questionam, o Kanata principalmente, ele pergunta qual foi a intenção dele ter ido ao extremo de fazer isso não só com eles, mas consigo mesmo. E acontece que o episódio se conclui sem a gente ter a resposta, mas já acaba com a fala dele dizendo que ele é o clone, digamos que do rei de Viksha. Então assim se concluiu e semana que vem teremos a resposta. Foi um final muito bom pelo fato de que vemos que realmente ele já sabia que era um clone desde pequeno, ele sabia há muito tempo antes do Kanata, da Ares e dos outros, ele já sabia disso, já foi, digamos que uma forma talvez de criação que ele teve. E acontece que ele não é um clone qualquer da nobreza, ele é o clone do próprio rei de Viksha. Então digamos que isso deve ter muito interferido na infância dele, digamos que na vida dele. Então isso pode ter mudado muito a sua personalidade. Então acontece que vemos o primeiro fato que ele encobriu, ele aceitou essa missão de se matar. Mas o segundo fato mais interessante é que o plano dele foi um insucesso. Afinal, ele nunca acreditava que encontraria uma nave no meio do espaço e todos começariam a se ajudar. Então ele queria ter uma morte no espaço, mas ele acreditava que nunca encontraria um meio de se salvar. Então ele planejava matar no quinto planeta e ele teve um contato. Ele achou, digamos que algo grandioso, ter, digamos que uma ligação com todos se ajudando, fazendo, criando laços, uma amizade. Então podemos concluir que por ele ser, digamos que um clone do rei, provavelmente ele deveria servir o rei ou algo relacionado a isso. A gente não sabe o tipo de tratamento que ele tinha quando ele vivia lá sob o reino, por conta que a gente acreditava que ele só era um nobre e ele tinha, digamos, cortado as ligações com sua família. Mas agora, depois dessa revelação, a gente não tem mais certeza se o que ele falou sobre o passado dele é totalmente verdadeiro. Eu queria acreditar, digamos, na relação dele com a Seira, mas para todo caso, a gente tem que começar a pensar mais sobre isso, se tudo realmente é verdadeiro. Mas talvez fosse um sentimento de culpa, algo relacionado, por isso que ele aceitou também fazer essa missão, por ele não ter conseguido salvar sua amiga. Agora a gente tem que começar a pensar sobre isso também, desse sentimento, desse psicológico dele, mas se ele já era, digamos que o clone do rei, também podemos pensar que talvez essa amiga dele não seja totalmente uma verdade, essa história. Bom, a gente vai saber mais sobre isso semana que vem. Agora era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha pra falar sobre Kanata no Aster e seu episódio de número 10, um episódio que foi muito bom, foi muito impressionante, foi incrível. Sério, Kanata no Aster, eu sou apaixonado, sou mesmo, eu amo essa obra. Pra todo caso, gostei muito do episódio, pelo fato de que, sério, ter sido Charles foi perfeito na minha opinião. Eu acho que você preferia que fosse outro personagem, mas acho que ele coube muito desse papel do Ansatsu Jin, então eu acho que foi perfeito essa parte
parte da história, esse desenvolvimento. Quero ver agora o próximo episódio, o que vai ser revelado sobre ele e os motivos dele. Quero que isso mostre agora na próxima semana. Pra todo caso, o episódio, ele teve muita mais informação, só que tem umas informações que eu preferi ainda omitir no vídeo, porque são informações que são muito confusas e são sobre a ordem cronológica dos fatos que estão acontecendo, digamos que no planeta Astra, que foi mostrado na primeira parte do episódio, mas eu ainda devo ressaltar algumas coisas. Para todo caso, vamos falar da primeira cena, que foi a cena que eu mais gostei, que eu achei que foi muito engraçada, que era a conversa lá da Purine com toda a tripulação, e foi muito bom, tipo, a teoria do Kanata, ele falando em um tom todo sério, que provavelmente ela era uma alienígena e estava se escondendo numa forma humana. Sério, foi muito engraçado. Eu ri demais, porque o Kanata é sempre aquele capitão meio que baca e nunca pensa direito nas coisas e pensa nas ideias mais loucas. Eu sou muito Kanata na vida. Pra todo caso, eu gostei muito pelo fato que a Kiteri, o Uruka já xingam Arro, porque, sério, é verdade, como é que o Kanata me fala isso? E ela também já começa a chorar, sério, foi uma das melhores cenas, foi a única cena desse episódio que foi de comédia, foi engraçada. Mas, pra todo caso, já falando dessa cena, vamos para a cena de romance, porque, sério, realmente o romance começou para Aris e Kanata. Sério, é o casal que eu mais quero ver concretizado na obra depois de Zack e Kiteri, porque a Kiteri a gente sempre percebeu desde o começo da obra, mas a Aris a gente também queria que finalmente o Kanata percebesse que, tipo, caraca, ela tá dando a entender que gosta de tu. E depois daquele episódio, acho que foi o episódio 5 ou 4, eu não me recordo bem ao certo, mas o Kanata não percebeu o que ela falou. Sério, eu fiquei muito bravo com ele. Mas, finalmente, pelo fato que vemos que eles estão numa conversa bem interessante, afinal, o que será da vida deles depois que eles voltarem? Por conta que para Aris tudo bem, né, porque ela é adotada, mas para eles que viviam com seus originais, o que será feito deles? E como o Kanata fala, provavelmente o governo irá ajudar eles até a formatura, e depois disso eles conseguem se virar, afinal eles percorreram o espaço, então não tem por que ter medo da volta deles para casa. E é verdade, e depois disso a gente vê ainda que Aris diz: eu fiquei forte graças a você, Kanata, Hokage. Então, sério, foi lindo quando ela fala isso, porque a gente vê que o rosto do Kanata começa a ficar avermelhadinho e ele já toma uma postura falando que, como capitão, ele tem que zelar pela segurança de seus companheiros, então ele irá levá-la até em casa quando eles voltarem para Astra. E sério, daí aí o romance começa, porque a gente viu que os dois ficam todo envergonhadinho, eles já começam a criar desculpa que eles têm que voltar para ajudar em tal local. Então, sério, foi a melhor cena, acho que de fanservice para quem shippa Kanata e Aris. Finalmente o romance está começando para esses dois, já era hora. Mas, tendo falado já dessa cena de romance, vamos falar de umas cenas que são muito importantes. Afinal, devemos falar o que aconteceu com o planeta Terra, não é mesmo? A cena em questão que eu vou falar agora é uma cena mais séria e mais informativa. Foi já no começo do episódio. Afinal, era um momento que a Purine ainda estava tentando entender o que aconteceu, digamos que com eles, sobre esse planeta Astra. E eles também estavam tentando entender essa chamada Era Antiga, a era que a Purine viveu. Pelo fato de que, como, digamos, a geração do Kanata, da Aris, parece não entender, digamos que o planeta Terra, eles não entendem tipo coisas básicas como Kami, então coisas, digamos que da história antiga, eles não conseguem compreender, e mostra que a história é muito vaga, tanto que ela pergunta: mas vocês não têm Rekshi na Gakkou de vocês? E acontece que eles falam que eles têm essa matéria, só que acontece que é muito vago, pelo fato de que no planeta Astra já mostra que as pessoas devem olhar para o futuro, principalmente já a nova geração, então nas escolas é essa a proposta deles, eles não devem olhar para o passado, algo que eu achei bem legal, tipo, olhar sempre rumo ao futuro, algo muito interessante. Mas para todo caso, digamos que na história, isso é mais uma desculpa pelo fato de que eles querem esconder algo, eles esconder algum fato importante da geração da Aris, do Kanata. Tanto que o próprio Ruger falou: eles estão escondendo algo, eles não querem que nós saibamos, pois ele lembrou da frase de seu irmão, então digamos que todas as peças estão começando a se encaixar agora. Algo provavelmente que tem ligação com a imigração planetária, algo que tem a ver com o novo planeta Astra, com a forma de governo total, então tá sendo bem bacana isso, tanto que foi aí que surge a Terceira Guerra Mundial, a chamada guerra que ocorreu em 1962 e aconteceu entre a América e a União Soviética. Então, se você for ver, essa guerra gerou em mais da metade da extinção da humanidade por conta das armas que foram utilizadas. E por conta das perdas que tiveram, o mundo todo decide se unir e abolir o uso de armas, e assim é gerado a forma de governo absoluto, o governo total. Eu não lembro bem o termo que eles usaram no anime, mas para todo caso foi legal isso, porque e se essa terceira guerra não aconteceu? Você já parou pra pensar nisso? Eu demorei pra pensar sobre isso, pra falar a verdade com vocês, meus queridos Kohai, mas eu tô pensando realmente, e se isso foi uma desculpa
desculpa. E se, digamos, todos os países decidiram se unir realmente, mas se eles tiveram que realmente causar um genocídio e acabar com metade da humanidade para que os sobreviventes pudessem ir para o planeta Asta e usaram como desculpa uma guerra? A gente nunca parou para pensar sobre isso. E se realmente ocorreu? Afinal, digamos que a geração de Kanata, de Ares, não sabe sobre os acontecimentos que ocorreram em 1962. Então devemos prestar bastante atenção nisso. Mas muitos podem pensar, mas Haru, então por que foi criado o buraco de minhoca, digamos que é artificial, se não fosse para salvar toda a humanidade, para que pudessem ir para, digamos, outro planeta? Então, também tem esse lado da questão, não é mesmo? Então, ainda a gente não sabe, o que a gente pode ficar fazendo agora é teoria, mas devemos lembrar de algo muito importante que também é uma teoria bem louca. Aqui o vídeo é só teoria louca porque Kanata no Asta não tá explicando as coisas muito, digamos, pra gente fazer uma teoria mais concreta. Mas para todo caso, já pensou em um dispositivo que retirasse memórias ou certos acontecimentos, apagasse? Pois, lembremos, o pai do Zack está trabalhando em algo relacionado a isso, um transplante de memória. Então seria muito fácil ele criar algo que apagasse a memória de certas pessoas, não é mesmo? E devemos lembrar que é dificílimo, digamos que, ter criado uma ordem absoluta em Astra que não poderia ser comentado sobre a Terra e sobre acontecimentos passados. Eu acho difícil de todas as pessoas, digamos, obedecerem isso. E devemos lembrar que não é só a geração, digamos que de Ruger, do Kanata, que não sabe sobre os acontecimentos. O próprio irmão mais velho dele não sabe. E o irmão do Ruger não é da mesma geração dele, é 3 ou 4 anos mais velho. Ou seja, ele já possui 18 ou Hatachi. Então digamos que ele já é uma geração mais velha, anterior. Então dá pra se dizer que 2 gerações não sabem sobre o acontecimento, mas como 2 não sabem se o irmão do Ruger já tinha uma idade, digamos que suficiente, quando aconteceu a expedição, a imigração para Astra. Então digamos que a obra está com sérios problemas de questão atemporal, por conta que eles vão ter que dar uma boa resposta para explicar o porquê, digamos, desse curto período e o porquê das pessoas não explicarem, não falarem sobre a Terra. Que as respostas são bem vagas, não é à toa que a própria Ares disse que ela procurou em livros, mas ainda assim eles não têm um material muito explicativo sobre a história do que ocorreu. Tanto que, se percebemos, o Kanata próprio perguntou o que é Kami. Então isso é algo básico, tipo, eles não sabem nem o que são deuses. Então foi bem interessante esse fato que eles não sabem nada sobre isso, eles não sabem nada sobre a Terra, mas eles sabem sobre algo chamado Era Antiga, que tem a ver com os outros continentes, com os outros países. Então digamos que o idioma ainda permanece, mas tem certas coisas que os adultos já querem apagar, digamos que, das futuras gerações. Para todo caso, foi um ótimo episódio, todas as explicações foram boas apresentadas, algumas parecem meio confusas ainda, mas é para gerar um tom de mistério, eu acredito que para os 2 últimos episódios, mas quero que você me diga nos comentários qual foi sua cena favorita, meu querido e minha querida jovem, o que você mais gostou, o que você achou, digamos que, da revelação do assassino. Me diga tudo isso que você pensa sobre esse episódio de número 10 de Kanata no Astra nos comentários. Eu diria que eu gostei da cena do buraco de minhoca, eu acho que foi a cena mais legal, mais informativa e mais surpreendente, que aquele túnel de luz foi algo criado artificial para a imigração planetária, mas há pessoas que ainda podem utilizar-se disso. Não é à toa que alguém forneceu a Charles para utilizar-se disso. Então mostra que tem pessoas, talvez durante o governo, que tem acesso a esse tipo de coisa. Mas isso talvez a gente descubra com os 2 últimos episódios, talvez o Charles fale algo. Para todo caso, se sua pergunta é Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kanata no Astra? Antes de eu falar o que podemos esperar para o próximo episódio de Kanata no Astra, meu querido e minha querida Kohai, eu devo ressaltar algo importante, que foi uma das partes mais interessantes do episódio. Afinal, vimos o real estado da Terra. Vimos que, na verdade, já desde o episódio 1, pelo fato de que já havia sido mostrada. Como a própria Ares falou, eles estão fazendo uma jornada desde a Terra até Astra, pelo fato de que o planeta Terra virou um planeta de gelo, por conta que o asteroide o atingiu e por conta do impacto da poeira da explosão do asteroide fez com que a luz do Sol fosse bloqueada e assim transformou em um planeta sem vida, pois o gelo tomou conta. Afinal, sem a luz do Sol, não há luz para que o planeta tenha. Então foi bem legal esse fato, também mostra que o asteroide, pelo impacto, acabaria, colidiria, destruiria toda a vida, mas foi legal ter visto realmente na obra a explicação sobre o planeta Terra. Foi algo que eu estava esperando e fiquei bem empolgado até quando mostrado. Então para o próximo episódio de Kanata no Astra, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos mais em torno do Charles, do Kanata, várias perguntas, talvez vários mistérios sendo revelados, por conta de que a gente sabe que todos vieram da Terra, mas a gente não sabe o mistério pelo qual não é falado desse planeta. Seria Charles a revelar alguma coisa sobre isso? Bom, descobriremos no próximo episódio, mas assistindo a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Kanata no Astra. Mata, né?